eu queria mostrar pra vocês o que eu tenho lido, porque eu fiquei quase que uns 2 meses, assim, sem gravar nada. Eu vou colocar você mais distante pra você conseguir ver a Matilda que está aqui comigo. Bom, o livro que eu li recentemente e que já tá bem aqui, porque eu já fiz a resenha dele, eu faço resenha sim, tá, gente? Não é uma resenhona, é só uma fotinha do livro pra eu não esquecer que eu li ele. E às vezes eu escrevo mais, às vezes eu escrevo menos, mas são os tópicos assim do livro que me marcaram. E o nome desse livro é Heaven Breaker. Ele, na verdade, foi um livro que eu escutei, era um audiolivro, só que ele é bem extenso, assim. Ele é o primeiro de, parece que 2 ou 3, então ainda não saiu o segundo, então esse é só o primeiro. E eu li ele durante julho de 2026, ou seja, recentemente. A gente tá agora em agosto aqui. E é uma distopia que, na verdade, eu achei muito interessante pelo fato de ter já inteligência artificial, fala de uma vida extraterrestre em naves espaciais e problematiza muitas coisas assim distópicas, que eu acho que um pouco das coisas de romance se perderam um pouco de você de fato falar sobre distopia. Então achei bem interessante. Tem um tema que eu particularmente não gosto muito, que é a vingança. Eu acho que é algo muito pesado, consome muito, assim, mas eu li assim, né, eu ouvi, então talvez se fosse para eu ler de fato ia ser um livro meio maçante, assim, mas foi uma história interessante. Não tem um romance que me pegou muito, mas tem um romance também, e aí tem uma história de vingança, dramas de família, tem rei e como se fosse cortes nessa nave espacial, assim, e eles moram, enfim, num outro lugar que já não é mais a Terra. E aí eles fazem como se fosse jogos, então me lembra muito essa ideia de jogos vorazes, de competição, onde você entra dentro de uma máquina e eles são como se fosse cavalheiros, então é sempre um duelo, é sempre um contra um, então é sempre de um para um, e aí às vezes a pessoa morre, às vezes a pessoa só perde. Então tem morte, tem violência, mas também tem um teor, assim, distópico que eu achei interessante, de, sabe, ser meio desiludido, assim, com o futuro, meio que perdendo as esperanças, mas ao mesmo tempo acho que eu admirei a autora, que é a Sarah Wolf, por ter escrito algo realmente mais distópico. Eu acho que eu estava com saudades de ler uma coisa um pouco mais assim. Então, se esses são temas robô, AI, que te interessam, e alienígenas e tudo isso. Só que ainda com, obviamente, um caráter humano e tramas bem humanas, pode ser um livro interessante para vocês. Esse aqui é o livro que eu estou lendo no momento. Eu estava lendo ele, saí de viagem, dei essa pausa, então também pausei e agora eu tô retomando. Ele é The Power of Language, da Viorica Marian, e ele é um livro que eu, inclusive, já citei algumas partezinhas dele nesse último episódio que eu acabei de gravar hoje, que é um episódio barra conversa, barra vídeo, que eu quis fazer pra gente conversar os motivos, né? Compartilhar com todo mundo por que talvez eu tenha feito essa decisão de criar agora conteúdo em português. E língua sempre foi uma grande parte da minha vida, acho que é algo muito existencial como professora de alemão, como imigrante, alguém que já mora em Berlim, fora então do Brasil há 4 anos. Eu acho que tem muito ainda para elaborar, mas decidi fazer logo uma decisão e não ficar mais tão analisando, pensando, ponderando, perguntando para outras pessoas o que elas acham. Eu fiquei fazendo isso assim esse ano inteiro, principalmente nos últimos meses e principalmente nesse último mês. E na minha pausa eu achei que eu ia ter respostas, não tenho. Então é mais assim, tomar uma decisão e cada escolha vai ter um tipo de perda. E eu já tinha um público, já tenho um público em inglês, eu já tinha uma zona de conforto também em inglês. Eu já não sou mais tão brasileira por não morar no Brasil. E mesmo assim, eu contei lá nesse vídeo alguns motivos que são mais fortes, pelo menos por enquanto, e que não me limitam. Eu posso ainda fazer um vídeo em alguma outra língua, eu aprendo novas línguas e posso, enfim, fazer em outras línguas, mas a principal seria o português. E esse é um livro muito mais sobre os impactos desse multilinguismo, desse lugar onde
aprender uma outra língua te dá alguns avanços, tem alguns impactos no cérebro mesmo, pessoais e na sociedade. Vou mudar de lugar para não ficar tão chato e vocês, enfim, acompanharem os últimos 3 livros que eu tenho para falar. Um deles é esse que eu ia fazer a resenha e vou fazer ainda já já. Ele é do Murakami. Se não me engano, a primeira vez que eu vi alguém comentar sobre esse livro foi a Lela Brandão no podcast dela, que é o que eu falo quando eu falo sobre correr. É um livro bem pequenininho em inglês, só que sabe aqueles livros que tem muitas lições, metáforas? Ele é um escritor, mas ele também é um atleta, então ele corre, ele fez triatlon. E esse livro, obviamente, me fez considerar. Então, eu estou correndo agora, ou pelo menos testei mais uma vez e não achei tão ruim. Eu acho que é isso, fases da vida e como, principalmente algo que você faz com o seu corpo, assim, a disciplina que envolve também, inclusive, ser escritor, mas qualquer coisa que você for fazer com o seu corpo é um tipo de aprendizado diferente, assim. Então, tem muitas lições. É muito quase que um memorial da vida dele. Eu também leio sempre as minhas fantasias. E essa foi a segunda barra terceira fantasia que eu li, porque esse daqui, When the Moon Hedged, ele é o primeiro, se não me engano, e aí eu li o segundo já. Mas esse daqui eu gostei bastante, ele tem uma relação com dragões. Então, quando um dragão morre, ele vai lá para a órbita e ele meio que se engessa e vira uma lua. E aí tem uma história de uma lua que caiu. E aí as luas começam a cair. Tem elfos, não necessariamente tem magia, mas é como se tivesse deuses. Então, se você fala a língua desses deuses, você canta esse canto dos deuses, tem uma linguagem dos deuses também. Então, você meio que aprende a língua e aí você consegue, enfim, mexer como se fosse com runas, símbolos, línguas de novo, que eu adoro, e que é magia pura. Então, basicamente, adorei. Tem um plot muito engraçado de vida, de morte, de passado, né? E que eu achei interessante, porque geralmente elfos vivem muito tempo. Então foi a primeira vez que eu vi uma autora explorando um. E depois que as coisas acabam, sabe? O que que acontece? E é isso, tem violência, como sempre, e a relação com esse animal, porque eles também criam um vínculo bem íntimo, assim, com o próprio dragão. É uma relação muito, é isso, sensível, me faz muito pensar nas minhas gatas também, em todos os animais que eu já tive. Então, é muito emocionante. Tem romance, tem tudo isso, mas me tocou bastante, inclusive, essa relação com os animais, assim. Enfim, eu amo esses tipos de livro e confesso que também onde eu compro, que é na Dusman, sempre tem muitas opções e é difícil não ir lá toda vez que eu quero comprar um livro de fantasia. Principalmente eu gosto de ler em inglês, e aí eu acho que fica mais confuso até às vezes, porque tem muita opção lá. Se você for em qualquer outra livraria assim, nem sempre tem tanta opção, mas lá tem muita. E eu achei, juro, eu compro pela capa. O que é mais bonitinho eu compro. Hoje em dia eu tô assim. Porque eu sei que vai ser bom. O livro vai ser, enfim, fantasia, é isso. E aí fica de decoração pra minha estante de livros aqui. Vou até colocar ele aqui de volta. Eita. O último livro que eu li recentemente e que é minúsculo, um fiapinho, mas eu adoro, é um livro do Byung-Chul Han. Eu tenho vários outros dele também, eu já li vários outros. O Byung-Chul Han, ele é um coreano-alemão que é de Berlim e que estuda, é professor, doutor aqui na Universidade da Freie Universität, que é aqui em Berlim. E esse é um fato aleatório, porque eu acho que brasileiros, uma classe assim de leitores, desde pré-pandemia, eu diria, já conhece o Byung-Chul Han. Só que, e eu igual, só que eu não sabia que ele era daqui, então foram encontros engraçados de continuar lendo ele todos esses anos e entendendo que às vezes até tem alguns nomes em alemão, algumas coisas assim, e como eu gosto da forma dele de escrever também, de explicar. Fica complexo às vezes, porque é filosofia, é um pensamento crítico, então você tem que estar descansada e bem, mas é super fininho e eu sinceramente acho que eu tenho facilidade de, quando eu quero ler e consigo me concentrar, eu acho que
eu consigo entender e engolir tudo que ele tá me falando. E esse daqui foi sobre o desaparecimento dos ritos. Eu achei incrível, eu recomendo esse e qualquer livro do Byung-Chul Han, pra ser sincera, mas esse daqui eu obviamente escolhi ele porque eu estava no momento que eu precisava também refletir sobre todas essas organizações quase que comunitárias, onde o rito estabelece essa conexão, inclusive. Ele, inclusive, começa aqui falando o que que é rito, né? Acho que para ter um ponto de partida, rituais são ações simbólicas e eles geram uma comunidade sem comunicação, enquanto que hoje predomina uma comunicação sem comunidade. Dito isso, eu aqui comunicando e comunicando e comunicando, e não necessariamente ter uma comunidade, né? All those communities, tudo que a gente tem com rede social. Então, na minha pausa, acho que eu precisava muito elaborar isso, esse livro me ajudou bastante. Pensar quais são os rituais da minha vida, da minha existência, da humanidade em geral, ações simbólicas, sabe, para colocar no meu dia a dia ou para pensar mesmo em como a sociedade tem perdido, assim. Ele não é um livro muito esperançoso, mas eu achei ele crítico, importante, porque se não for sem esperança, com certeza não vai ser com também. E eu acho que tem uma parte que ele fala das universidades, como tudo era mais ritualizado, os ritos de passagem, as roupas, sabe, os eventos, como a festa em si já é a celebração, sabe, um tempo suspenso, assim, o exagero. Então, acho que eu tô um pouco nesse lugar de querer aproveitar a vida, festejar mais, fazer mais rituais e ritos e festas. Mas é isso. Acho que esses são os meus livros da pausa que eu com certeza recomendaria para vocês. Se algum desses interessou, me deixa saber aí nos comentários. E se você tiver também algum livro que você queira me recomendar ou que você leu recentemente e adorou, pode deixar nos comentários também que eu vou adorar saber.
Hoje eu queria refazer. Não é refazer, é só continuar mesmo, porque ontem eu colei o silicone. Teoricamente tem que se esperar 24 horas e eu montei isso de tarde e agora ainda é de manhã, são 10 horas da manhã. Mas eu acho que eu já vou ver como é que ele tá, se ele tá duro, se ele funcionou, não funcionou. E se tiver bom, eu ainda tenho que passar uma cordinha na rede para só depois colocar a rede nos ganchinhos. Então talvez eu vou fazer um pouco disso e vou procrastinar um tanto de trabalho que eu tenho para fazer, porque eu estou numa fase de mudar um pouco as coisas que eu fiz e faço e quero fazer. Então, isso exige que eu edite o meu site. Por exemplo, a própria língua do meu site, que estava em inglês, e agora. E aí, qual língua que eu coloco no meu site? Ou as partes mesmo que eu tinha no meu site, eu tinha um lugar de blog quase, onde eu postava cada episódio do meu podcast. Só que podcast é algo muito mais fluido, assim, às vezes tinha um roteiro, às vezes não. E aí eu passei a postar, assim, um texto quando tinha, e quando não tinha, eu só colocava o link do vídeo lá do podcast. Eu acho que isso não faz muito sentido ter num site. Eu acho que eu prefiro ter uma parte do site que conta de todos os meus projetos e redes, que aí as pessoas podem clicar e seguir e ir direto pra lá. Mas mais do que isso, acho que não faz sentido. Então, tem muita coisa e site sempre demora muito tempo. Eu acho que eu prefiro fazer isso num dia que eu for num cafezinho, assim, pra me motivar, sabe? E aí, é isso que eu pretendo fazer agora. Mas antes de fazer essa redinha, eu queria muito contar pra vocês o que que aconteceu ontem. Porque, mesmo sendo uma pessoa que estudou alemão, antes mesmo de vir pra Alemanha eu já tinha um C1. E aí, antes mesmo de vir pra Alemanha, eu já comecei a dar aula de alemão. E aí, eu passei os últimos anos dando aula de alemão online, assim, ao vivo, pra casais, pra turmas particulares também. E agora que eu fiz essa transição de parar de dar aula, mas eu ainda tenho um curso online que eu tô promovendo e que também exige manutenção. E aí eu não dou mais aulas, né? Hum, Pelo menos por enquanto. E eu acho que estou feliz assim, inclusive. E aí parece que às vezes o meu alemão vai decaindo também, eu vou esquecendo tudo. Mas isso eu já sentia quando eu dava aula também, não faz muita diferença. E depende muito de contexto. Então eu tava numa call ontem com uma contadora, eine Steuerberaterin. E um Steuerberater, ele basicamente ele faz um coaching, um aconselhamento, um beratung para imposto, para Steuer. E a gente ali, eu já tô nesse processo assim desde o começo do ano, porque agora as minhas coisas se complexificaram. Até então eu fazia o meu próprio Steuererklärung, o Henry me ajudava, que é o meu marido, que é alemão, a gente fazia o nosso mesmo. E agora não, agora ficou mais difícil porque eu tenho uma empresa aqui, eu também tenho uma empresa no Brasil, e aí é muito mais complexo. E realmente é muito complexo, e eles realmente estão tentando ajudar a gente está num processo que é muito estressante. E eu não tenho vocabulário assim, nenhum de imposto, de lei, de umas palavras enormes assim. E aí ontem ela me ligou, e eu geralmente sou uma pessoa que não aceito ligações, eu não gosto de falar no telefone, eu prefiro o e-mail, onde eu posso me programar, me preparar, redigir o e-mail, traduzir, obviamente. Então, elas estavam me ligando sempre e eu fiquei, tá, eu preciso atender. Aí liguei pra ela, a gente conversando, eu arriscando ali o meu. É isso, e é tipo um lugar, não é uma clínica, né? É um escritório, assim, lá do sul da Alemanha. Então eles também têm um sotaque um pouco diferente. E aí, nossa, uma loucura. E tem um momento que eu queria falar Verwaltung. Verwaltung é tipo você administrar, gerir. E eu falei Vergewaltigung, que é estupro, gente. E é muito parecido, e na hora eu nem percebi. E eu falei assim, ela também, tipo, ficou caladinha, e só depois que eu terminei a call, o Henry falou, Aline de Deus. E eu assim, por que que ele não ajudou, né? Por que que ele não interferiu? Mas é isso, acontece. E aí eu queria contar aqui pra vocês, que cada coisa que eu acho que antes, quando eu fazia vídeos em inglês aqui nesse canal, eu não compartilhava muito, porque até eu explicar toda essa história, aí eu ficava me cobrando de ter que explicar isso também em alemão, aí eu fiquei, deixa, mas a vida sofrida aí de imigrante.
didn't wait that it would be too long. So it is complicated. They want that we put this. Diz da final linha possível. Daí do leste. É isso, gente. Terminei a rede das gatas. Hoje tá um dia muito quente, então, na verdade, elas não estão aproveitando tanto assim, eu acho. Mas, pelo menos, a gente pode deixar a janela aberta. Justamente tá bem quente, mas é bom pra ventilar. E a gente não preocupar muito com as gatas saindo, né? Principalmente porque a gente mora muito baixinho. Elas, teoricamente, podem até pular, assim, e sair se elas quisessem. E gato, eu acho que sobreviveria. Então, não é nem de preocupação com altura, e mais mesmo a preocupação delas não saírem por aí. E de vez em quando eu até passeio com elas nesse quintal, com coleirinho e tudo mais. Quero fazer mais vezes, mas agora tá realmente muito quente. Foi muito mais difícil do que eu achei que seria montar essa redinha. Hoje já é um dia que eu vou ter francês, depois disso eu tenho um exame de vista, e depois eu tenho a minha terapia. Eu ainda planejo ir pra academia em algum momento e passar numa drogaria pra comprar algumas coisinhas pra casa. Só que como tá muito quente, e aqui na Alemanha é muito difícil de gravar na rua, a Matilda subindo o negócio, de gravar fora, de gravar em estabelecimentos, porque eles são bem criteriosos com direitos de imagem e tudo mais, então é uma cultura que reprime muito. E outra, como tá quente e eu tô bem corrida, eu também não quero ir ficar gravando nesses lugares. Então acho que eu vou encerrar o vlog por aqui, contando um pouquinho disso tudo que a gente tem feito e replanejado. E não só eu como artista e criadora, mas o meu marido também, caso vocês não conheçam. Eu moro aqui na Alemanha há uns 4 anos e a gente tá junto há uns 8, vai fazer 9 anos. Então, ele é um alemão e ele também é artista e também é professor. E aí, se vocês quiserem conhecer, caso já não conheçam, vou deixar o arroba dele aqui. E também tem a lojinha dele na Etsy. E aí tem os stickers não só dele. Aqui, esses são alguns stickers que ele fez da coleção passada. E lá vocês vão encontrar também os que eu fiz, por exemplo, esses daqui. Eu mesma desenhei, eles são mais preto e branco. Mas agora a gente comprou uma máquina de fazer stickers, então a gente tá voltando aos pouquinhos e pesquisando e estudando também sobre tudo isso, e ele tem alguns stickers novos, igual ele tá querendo fazer como se fosse uma página inteira de vários stickerzinhos. E aí ele me presenteou aqui com uma versão deles e esses ainda isoladinhos. Então vai ter novos stickers em breve na loja dele, na nossa loja. A gente tá sempre criando juntos. Eu acho que esse já é um assunto para um outro vídeo. Talvez se vocês quiserem saber mais dos bastidores, do processo criativo, vou documentar um pouquinho mais a produção de tudo isso e a gente volta a
atualizar a loja e vender essas coisas. A gente até tá pensando em não vender só digital, mas também pegar esses físicos aqui e ir em lojas, e ir pra feirinha e vender isso também de forma física e não só digitalmente, assim. Mas é isso, se você quiser dar uma olhadinha, apoiar a arte dele, apoiar, enfim, comprando também, a gente vai ficar super gratos, porque isso apoia, de fato, ajuda muito a gente. E motiva a gente a continuar criando. Até então, a gente tem criado muitas coisas, cursos, materiais. Eu também, como professora de alemão, a gente já acho que deu assim o start, só que ainda é muito difícil, principalmente nesse comecinho é muito difícil ver família e amigos nem apoiando a gente, você nem tendo ainda muito um público, uma comunidade estabelecido, assim, que vai comprar. Então a gente meio que fez muito e aí a gente se esgotou muito, isso tudo dá muito trabalho. A gente vai desacelerar agora, mas não vamos desistir. Então, quem sabe no próximo vídeo eu mostro um pouquinho mais de todos esses stickers que tem, assim, vários. E modéstia à parte, eles são lindos. Eu e o Henry, a gente... Enfim, a gente se conheceu por causa da arte, então é algo que a gente não vai abandonar. Ele sempre participou dos meus projetos e vice-versa. Eu ajudo ele a gravar, ele me ajuda com muitas coisas também. E agora eu acho que a gente vai só, enfim, alinhar e criar ainda mais juntos. A gente ainda é muito assim o parceiro criativo um do outro, para além de tantas outras parcerias. E última coisa que eu queria comentar é um spoiler, uma ideia. A gente já conversou muito sobre um mail club. É mais ou menos você enviar cartinhas e esse lugar de ser uma newsletter, só que também uma versão física de uma newsletter, uma versão de fato de mandar por correios para você receber uma cartinha. Desde que eu mudei para a Alemanha, eu mando mais cartas, tudo aqui é muito por correios, e eu adoro muito essa ideia de proximidade que dá você enviar alguma coisa física para a pessoa e não só ser algo que você deleta, que você nem lê, que passa batido assim. Então a gente tem pensado muito. Eu amo escrever e eu tenho escrito muito nos últimos meses assim, e sentindo falta talvez de compartilhar contos, crônicas, poemas. Então, talvez é uma combinação perfeita, assim, da gente mandar um sticker, mandar uma arte, mandar alguma coisa assim, que é mais por ele, mesmo que eu tenha ajudado, e mandar um texto também, que seria mais por mim, ou mandar os dois, ou vez e outra, ou um clube do e-mail, assim, que seja compartilhado e unir as nossas comunidades. E depois vocês me falem aí se vocês têm interesse de um projeto parecido, se vocês já assinam algum clubinho assim, se vocês gostam, não gostam. Eu, modéstia à parte, não assino nenhum ainda. E pensei de começar a pesquisar um pouquinho mais sobre, talvez assinar alguns para receber e ver como é que é. E aí, se vocês tiverem algum para me recomendar, eu adoraria saber. É isso, muito obrigada por terem assistido, por terem ficado até aqui. Esse dia mais de rotina, esses dias calmos e quentes, de mais caseiros assim. Eu vejo vocês num próximo vídeo.